Boa noite, vampirentos e vampirentas do canal Vampire Readings, agora no YouTube, com transmissão das lives aqui pelo Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Só um minutinho, a gente já vai começar. Mr. Felipe Damo. Tudo bem, cara? Tudo Não bem, sei o que cara? está acontecendo. Não sei o que está acontecendo agora, que o celular está entrando sempre ao contrário, entra com a imagem do corredor lá. Correia. Sei lá. Cara, a gente tenta se Ele- profissionalizar, mas sempre dá algum perrengue na hora, né, cara? Esse é o nosso charme, né? Um dia eles vão fazer um filme nosso, Cara, tipo se fosse o melhor Johnny Depp. produzido, ia ser tipo um programa do Gugu daí, né, cara? Ia ser muito chato. Eu acho que um dia eles vão fazer um programa sobre a gente, tipo aquele filme que o Johnny Depp fez do Ed Wood, lá, assim, sabe? Falando, né? Era cult. Os caras É eram isso aí. zoados, era bacana. Então, Você nosso lembra canal tá daquele programa bombando, que né? passava? Você lembra daquele programa que passava na OMTV, que tinha a Hora da Clava, que era um negócio meio. Passou ali no. Acho que na década de 90. Cara, ó, Aquela, MTV, eu aquela, lembro assim aquela, de um é, programa aquela do Rock emissora do Von, cara. Martinez. Não, era aquela emissora do Martinez que só tinha ali no Paraná, em Santa Catarina, tal, no Mato Aham. Grosso. E aí tinha uns caras ali que era um programa todo zoado, assim. Então era tipo, nossa, assim, só no. Vamos lá. Que massa. Hoje a gente vai falar sobre a Harper Lee e esse maravilhoso livro, Sol é para Todos, que em inglês é To Kill a Mockingbird, que seria, ou seja, matar um roxinol. Ou em Ou uma português de cotovia. Portugal. Em português de É, Portugal, Dama, é por favor, não matem a cotóvia. E no nosso aqui tem essa tradução, né? O sol é para todos, que faz bastante sentido com o tema do livro, né, Damo? acho que foi uma boa interpretação. Fica a dúvida, né? Quem é que deu essa ideia, né? Com certeza não foi o estagiário. Mas é Pois uma é, cara. tradução de título muito, muito polêmica, assim, né? Eu sempre também me questionei, assim. Pois é, Primeiro esse fui negócio atrás de para saber o que que era um tradução, Mockingbird. tradução de título de livro, de filme, cara, é igual, por exemplo, aquele filme Feitiço do Tempo. Se você falar Feitiço do Tempo, ninguém sabe que filme que é. Porém, se você falar o Dia da Marmota, todo mundo sabe, já assistiu umas 40 vezes, né? E entra nessa classificação aqui, né? O sol é para todos. Enfim, é um livro maravilhoso, né, Damo? É um livro muito bom, né? Tenho aqui comigo, inclusive, né? Essa edição recente aí da José Olímpio, né? Que vamos lá, né? José Olímpio é uma senhora editora, né? José Olímpio já editou muita coisa legal, né? E uma edição bem recente, assim, né? Editando de 2015, né? E é aqui a gente vê mais por aí, né? Correndo. Foi um livro que chegou muito tarde na minha vida, sabe, Morro? Assim, É, chegou muito tarde. Eu acabei lendo ele recentemente, assim, alguns anos, assim. E nunca tinha provavelmente em ouvido falar. 2015, será, Damo? 2015, 2016, quando você Possivelmente falou ali, bastante dele. eu acho que foi ali, acho que foi nessa onda, ele caiu na minha mão. Mas assim, É, eu achei na livraria, peguei para ler, li a orelha e disse, vou levar para ver o que é. O nome era, né, O Sol é para Todos, me parecia uma coisa. São esses nomes meio, né, o Sol também se levanta, né, essas coisas assim que é meio parecido assim. Mas eu disse, cara, eu já ouvi isso em algum lugar. Eu não tinha assistido o filme, né? E não tinha a mínima ideia, assim. Peguei e, pô, gostei, cara. Que livro bacana, que livro bonito, eu assim, assisti né? o filme recentemente, Damo. Acho que tem uns 2, 3 anos. Eu vi esse filme e achei maravilhoso, igualzinho o livro, sabe? É uma produção muito delicada que tem, inclusive, quem faz o papel do Atticus Finch é o Gregory Peck, né? Puxa, Uhum, para mim é o papel da vida dele, figuraça. assim, que ele sempre fez filmes de... Ele sempre fez papel de bom moço em todos os filmes, né?
do cara centrado, do cara bom Uhum. moço, eu acho que esse papel era, acho que foi o papel da vida dele, maravilhoso, né, como Atticus Finch. É, ele é uma espécie de Tony Ramos norte-americano, assim. É, aquele cara sempre aquela. É, pode Aquele ser, cara cara. assim, talvez um pouco mais desprovido assim daquela capilaridade, assim, né? Mas é isso, acho que é isso mesmo, é essa figura, né? Eu É. li, depois eu fiquei me perguntando assim, mas por que que esse livro demorou tanto para aparecer na minha vida? E tu sabe que ele é um livro muito celebrado nos Estados Unidos, né? Pô, então vamos É. lá, né? Um histórico rapidinho, né? Só é para Todos, a Harper Lee lançou em 1960 esse livro, né? E ele foi um sucesso imediato, né? Em 61 ela já ganhou o Pulitzer O prêmio Pulitzer, né? pela publicação dele, né? Diz a lenda, né, que desde então ela vende 1 milhão de cópias por ano, né, nos Estados Unidos. Então ele é um livro assim muito ligado na cultura americana, mas é um livro que eu vou te dizer assim, eu sempre depois que eu me liguei que eu não conhecia, enfim, eu fui dizer, cara, mas por que esse livro nunca apareceu na minha mão, nunca me falaram, nunca... Porque tem tantos clássicos assim que te falam. Eu fui percebendo que é por conta dessa questão da americanidade dele, né? Ele é um livro que na Europa ele não é tão venerado assim, como é nos Estados Unidos, não tem toda essa importância. É uma pena, né? Porque é um livro maravilhoso. Mas que eu acho que daí essa nossa cultura toda francesada, europeizada, tal, a gente acabou perdendo. E eu tive mais impressão disso quando eu fui procurar uma vez assim que eu li, eu disse, cara, eu fiquei maravilhado assim com a historinha de Macon, né, da cidadezinha, e tal. E aí eu fui procurar nesse outro livro aqui, ó, que é o Dicionário dos Lugares Imaginários. É um livro que eu Nossa, recomendo para todo mundo depois. que fantástico esse Depois livro, vai estar Dama. aqui depois ele vai estar aqui no YouTube, agora que estamos no YouTube. Você se inscreva no YouTube, pelo amor de Deus, né? Para É. nos ajudar lá. Eu vou deixar lá na descrição do vídeo os dados desse livro. Mas é um livro maravilhoso, né? Do Gianni Guadalupe e do Alberto Mangel, né? Que é talvez o maior bibliófilo vivo, assim, né? Um argentino de família judaica, assim. Roberto Mangel, fabuloso, né? Um cara que entende tudo de livro, né? E O ele publicou esse digno, livro aqui, herdeiro então. digno do Jorge Luis Borges, né? Sim, sim, com Desses certeza. doidão de biblioteca mesmo, né? O cara que gosta de livro Maluco, é. mesmo. E aí eles publicaram esse livro, cara, que é um. Tem várias adaptações, porque dependendo do país onde ele está, eles colocam. Então, aqui no Brasil, eles colocaram lá o Sítio do Pica-Pau Amarelo, o Grande Sertão Veredas, enfim, os lugares do Brasil, né? Então, ele tem várias adaptações dependendo do país onde ele é publicado, imagino eu que tenha, né? E só que assim, cara, ele é um livro muito bacana, que ele é um dicionário de todos os lugares imaginários. Aí tem assim, ó, o lugar e o mapinha, aqueles que é possível fazer mapa, né, tal. E eu quando eu li o Sol é para Todos, eu disse, cara, eu vou procurar assim, É porque ver a se eu acho essa cidade de descrição Macomb da é cidade. fictícia, né, Damo? É fictícia, é. Ela criou uma cidade no Alabama parecida com a cidade. Esse livro é, em De grande parte, Monroeville, né? inspirado na história da infância Isso, dela, tudo, né? E a isso, cidade é um personagem também. Acho que na última live a gente falou de cidades, lugares que também são personagens. E, nossa, né, cara? A gente poderia ter que eu usado acho que é como assim, exemplo máximo esse, Macomb, né? Alabama. que eu acho que é muito assim aquilo que se discute quando, claro, né, em guardadas proporções, mas quando a gente fala do Gabriel Garcia Marques, né, no 100 Anos de Solidão, né, que se fala de Macondo e tal, e se faz uma ligação com Mopox, lá né, no Vale do Madalena, na Colômbia, que seria a cidade, né, talvez inspirou. Ou quando a gente fala do Érico Veríssimo, do incidente em Antares, né, que fala, mas Antares era, né, era Cruz Alta, né, lá, ele imaginava tudo em cidade e tal, ou Santa Fé, né, era Cruz Alta do Tempo e o Vento. Então acho que é normal, assim, e há muito tempo se fala isso, né, que Macomb era Monroeville, né, onde ela viveu, sua infância e tal. Mas eu fui procurar esse livro, eu fui procurar, porque disse, cara, deve ter um mapinha, alguma coisa.
e ele simplesmente não é citado, é olimpicamente ignorado no dicionário dos lugares imaginários. Então, tu vê que, por exemplo, essa cultura ocidental europeia e tal, foi um livro que não fez muito sucesso, não fez na Europa o sucesso que fez nos Estados Unidos, Mas assim, que sabe que ele faz até é, hoje, né? né? Mas ele é bem conhecido na Inglaterra, porque na Inglaterra ele é um livro bem conhecido, inclusive a filha do David Beckham se chama Harper Beckham, em homenagem à escritora, a Harper Lee, porque é o livro preferido daquela guria que era Spice Girl lá, a esposa dele, sabe? É o livro que ela mais ama na vida, assim, ela leu na época da escola, tudo. E esse livro aqui, Dama, é um daqueles livros que fazem parte, assim, do repertório de livros das escolas americanas. Por exemplo, o meu filho leu esse livro já há uns 2, 3 anos na escola, sabe? Naquele esquema de ler capítulos, de aula de literatura, onde eles fazem Sim, sim. trabalhos, aquela coisa toda. É um desses É, livros o Senhor sagrados das dos Moscas. americanos. É. E é engraçado assim que eu estava pensando, eu achei tão legal quando foi o Damo que sugeriu fazer ontem o Sol é para Todos, que foi meio da louca o negócio, né? Escolhe o livro aí, vamos falar. Eu comecei a Dentro da olhar para a nossa estante e dizer, tosquice, cara, assim, né? o que que Daí, nós vamos fazer? Daí a gente escolheu um da estante, assim. que a gente vai fazer da nossa Não, vida, mas é Dama? isso, Ah, vamos falar é sobre isso, é... o Sol é para Todos. E aí, cara, eu estava lembrando assim que ela, nos Estados Unidos, tem uma série de autores, ela inclusive, que são aqueles one hit wonders, assim, o cara que escreve um livro, fica famoso e simplesmente daí se esconde do Vaza. mundo. É igualzinho o J.D. Salinger, por exemplo, né, o Apanhador no Campo de Centeio. Que, aliás, a gente tinha que fazer uma live sobre esse livro também, né, Damo? Tá demorando Vamos já, fazer, né, porque é um... cara? Sim, sim, porque é um livro que eu não gosto, eu vou poder destilar toda a minha Ah, crítica desse cara, livro, então assim. vamos fazer Eu tipo sei um que tu debate, adora, assim, né? a audiência Pode daí ser, pode vai ser. fazer uma votação no final, Um se tribunal vale do ou não a júri, pena ler. tribunal do júri, é. Que eu adoro esse livro, cara. E aí, assim, ela tem essa história desse livro, né, que ela, enfim, escreveu, fez um sucesso, assim, imediato, ganhou o prêmio Pulitzer. Se não me engano, ela foi convidada para um conselho presidencial de literatura alguns anos depois. E, enfim, e aí o que acontece, cara, que provavelmente essa edição que você tem aí, Damo, é a edição que saiu justamente na época que encontraram o manuscrito dela, da sequência, que daí surpreendeu o mundo a existência da sequência desse livro, que é a continuação, né? Que tem um nome mais estranho ainda, que é Vá, Coloque uma Vigia. Enfim. Mas, Damo, cara, é impressionante assim como essa questão assim desse apartheid que existe ou existiu nos Estados Unidos é tão, enfim, é tão parte da cultura deles assim que até hoje acontece, né? E esse livro narra uma história de racismo, né? Narra a história de uma cidade dividida entre os pobres, o lado dos ricos, o lado dos negros, o lado dos brancos, né? E ele gira em torno de preconceito também, né? A história desse livro, né? Ele é um libelo contra o preconceito, né? Eu acho que ele vem, embora assim ela conte a história, né? Né, por ali e tal. Eu não lembro se chega a citar, assim, mas a história dá para se entender que é ali nos anos 30. Mas ele é escrito em 1960, né, cara? Então ele entra, vamos dizer assim, em todas essas grandes discussões, esses grandes debates sobre os direitos civis nos Estados Unidos, né? O livro se passa no Alabama, né, que era o lugar assim onde o negócio estava pegando, né? Então eu acho que ele tem tudo isso daí. Agora ele é impressionante porque assim, né? Ele é ele tem muitos livros dentro dele, assim, né, cara? Eu não gosto de usar essa É, expressão de camadas, tá? Porque já tem está muitos meio, temas meio também, batido né? isso. Mas ele é um livro, assim, que ele conta... Primeiro, assim, a narradora é uma criança, né? Uma menina, né? Tá, né? Perdendo a infância, assim. Sobretudo, acho que ele é um livro, assim, da perda da inocência, né? Assim, daquela criança que
começa a ver o mundo com um olhar mais sério, assim, né? Mas ele também é um livro sobre injustiças, né? Também é um livro sobre preconceito e também é um livro sobre esse micro cidadezinha onde eles estão ali, Macomb, né? Que tem tudo ali, né? Tem as vizinhas solteironas, tem o vizinho estranho, tem a escola, tem o fantasma assombrado, tem, né, os pobres, os miseráveis, os negros que moram depois do aterro sanitário e tal. Tem o centro, né? Enfim, tem tudo aquilo. Parece aquelas novelas dos anos 80, assim, né? Que tem todo o núcleo, né, cenográfico assim, pronto. Assim, né? Então, ela é muito bonita, ela é muito convidativa. É uma história que ela criou um universo, né, para essa personagem, né? E foi uma pena que ela criou e botou embaixo do braço, né? Depois só tem a continuação lá, É. né? Mas, Enfim, Adamo, acho que a nossa 50 anos grande depois. missão aqui é falar sobre livros, mas recomendar os livros para as pessoas que nos acompanham, para a nossa audiência, né? E aí, assim, quando a gente fala do Sol é para Todos, daí conta uma história que é essencialmente americana, do Alabama. Mas, cara, assim, é como você disse, nesse livro ele é um clássico porque ele tem várias histórias, tem várias coisas acontecendo ali ao mesmo tempo, entrelaçadas nessa cidade. Mas, Damo, tem um lance, assim, cara, que ele tem vários temas também. Então, à primeira vista, o que mais chama atenção é essa questão do preconceito, né? E eu li esse livro quando eu era adolescente, assim, quando eu tinha uns 17, 18 anos. Eu pegava livros na biblioteca, eu não comprava livros nessa época, então eu ia na Biblioteca Municipal de Foz e pegava os livros, assim, e aí, eu não sei por que cargas d'água, eu sempre tive, assim, mais interesse pelos clássicos do que aqueles livros novos que você entrava na fila para pegar, que era igual uma locadora, tinha um lançamento do livro, né, e aí você ficava numa fila de espera para ler, então, mas eu gostava desses livros. E aí esses livros, eles eram tão manuseados, caindo aos pedaços, às vezes colados, assim, com aquela fita, né? Assim, tipo, era toda aquela coisa. E aí, esse livro, cara, eu li, assim, e depois, assim, por muito tempo, se teve uma coisa, assim, que me inspirou a ser advogado, cara, foi justamente quando eu li esse livro e tem esse personagem, o Atticus Finch, né? Que é um pai, assim, um viúvo de duas crianças pequenas, que é um advogado, e aí tem um caso, assim, tem um processo criminal, uma acusação contra um dos miseráveis da cidade, um negro, e ele vai lá e defende, assim, sabe? Ele faz tudo para defender, né? Sabe? De expor as injustiças, de lutar pela causa né? Das liberdades civis. Mas, cara, hoje pensando nisso, assim, sabe o que mais me fala desse livro, assim, para mim, que ele é mais eloquente, a minha impressão sobre isso, cara, é a cultura de exemplo, sabe? Aí que ele entra na questão de grande clássico, porque os gregos antigos, eles não acreditavam no discurso, né? Eles acreditavam no exemplo, na atitude, assim, que as pessoas viam, né? Então, ele como pai, assim, ele tratava os filhos, cara, mesmo sendo crianças pequenas, com toda a complexidade que eles tinham. Eles não eram assim, é porque eu estou dizendo, ou ele não simplificava esse mundo complexo, cheio de injustiças, e justamente nessa fase de perda da inocência, de deixar a infância para trás, que você diz. Ele suavizava um pouco, mas ele não simplificava essas questões. Ele dizia, assim, que o mundo é assim mesmo, né? Só que, tipo, é o nosso exemplo que é o nosso exemplo que muda o mundo. E essa é uma das coisas que mais me marcaram também, sabe, desse livro. Então, é um livro pequeno, é um livro assim que à primeira vista pode parecer simples ou até anacrônico, mas não, cara, ele é um colosso da literatura em toda a sua É um simplicidade, né, livro Dama? potente. É. É, mesmo assim, ela narrando dessa maneira delicada, suave, assim, mas tem muitos temas, tem muita coisa acontecendo ali, né, Dama? Ela começa o livro com uma frase, ela dedica aqui para o senhor Lee, para Alice, Retribuição, Amor e Afeto, né?
E ela, bom, assim, a Harper Lee era filha, né? O pai dela era tipo o Atticus Finch, assim, né? Ele era advogado, era jornalista, era deputado, né? Assim, era um líder político local. Inclusive, ele era parente, descendente do general Lee, né? Confederado. Talvez até ela tenha, sempre se fala isso, assim, dela, se ela escreveu essa obra como uma espécie, né? De compensação, né? Por toda a história do general Lee. Mas ela começa o livro dizendo um dia foram crianças, né? Que é uma frase do Charles Lamb. Então o livro fala muito disso, né? É isso mesmo, né? É um advogado que resolve, assim, against all odds, né? Contra todas as possibilidades aí, ele resolve defender um negro, né? De um crime que todo mundo sabe que ele não cometeu, né? Mas que a cidade, né, que é normal naquela época acharem que tudo bem, né? Bota lá na conta do negro e é isso, e pronto, e ninguém vai se incomodar. E eles acham um absurdo, né? Ele, um homem, né, tão nobre, assim, enfim, uma posição na cidadezinha, tomar as dores e defender o negro, né? Tal. E aí a cidade se divide e é tudo isso. Agora, tudo isso, assim, mesclado com a infância deles. É um lance que lembra até, assim, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, assim, é uma coisa que lembra aquela infância, sabe? Bem moleca, né? Das brincadeiras, tal. Só que, por outro lado, cara, eu sempre aquilo que eu falo, né? Ele não é um livro infantil, não é um livro juvenil, embora seja dado nas escolas americanas para ler. E embora, se eu não estou enganado, ele é proibido em alguns estados americanos, tá? Está na lista dos livros proibidos, se eu não estou enganado. Eu sei que tem vários aí do Dr. Seuss, inclusive, que estão, né? Absurdo, assim, mas, enfim, estados americanos, acho ele muito Muito instigador, assim, libertário, né? é. E é, e é, Mas então ele vai trabalhar isso daí, né? O livro vai trabalhar com essas questões de dizer assim, bom, ele tem filosofia por trás, né? Por isso que não é um livro infantil, não é um livro juvenil, né? Embora ele seja narrado por uma menina, por uma criança, e ele seja um livro que tem essa temática infantil das brincadeiras, da vida de criança, tal, como que a criança vê o mundo, mas ele é um livro com muita filosofia, é quase, né, não vou dizer que é um ensaio, né, mas é um livro com muita filosofia, assim, nos atos, nos gestos, nos conflitos, nas situações, né? E assim, é exemplo de outros livros que não é porque um livro ele envolve crianças que ele é um livro infantil, né, cara? Você vai pegar aí o Volta do Parafuso do Henry James, é um livro que fala lá das crianças, mas não tem nada de infantil, né? Você vai pegar né, o Senhor das Moscas, que eu citei ali, né, que é um livro que fala de um grupo de meninos, também não tem nada de infantil, é um negócio terrível. Assim. cara, outro livro que a gente podia colocar na lista de lives aí, né? O Senhor das Moscas, né? É um outro clássico, né, do Nobel aí. Então, assim, eu acho que é isso, sabe? Ele é um livro leve, bonito, legal de ler, mas que ao mesmo tempo te leva para reflexões profundas, né? Te leva para né, para questionamentos filosóficos, e é isso que tira ele da literatura infanto-juvenil e joga ele para um livro, de fato, de adulto, de gente grande, de gente que pensa, que se frustra, que tem grandes dilemas, né, que tem grandes impasses na vida, e é isso que transforma ele num clássico. Né? Então ele é extremamente recomendado, né? Se você não leu ainda, leia. É um livro bacana de gente que pensa, de gente que é inteligente. Um livro fabuloso, assim. Ô, Damo, se a gente contasse o enredo do livro, será que a gente entraria na categoria de spoiler, assim? Não, eu acho que não, né? Enfim, né? Não, a gente não vai contar o fim do livro, né? Cara, que eu acho o fim do livro muito atual, assim, sabe? Me lembra esses últimos eventos, né, do George Floyd, sabe? O que vem acontecendo nos Estados Unidos, assim, que é estranhamente parecido, né? Ó, a Suzana pedindo pra gente contar, Damo.
Enfim, eu vou contar, Não, cara. não, não pode, não pode, não Me pode. segura que eu Tem que quero. ler, esse aqui é a graça. É. Mas Não, não, mas é interessante verdade, assim. assim, eu acho, É, esse tema, viu, ele é recorrente, né, da violência contra os negros, é recorrente nos Estados Unidos, acontece até hoje, né, e no Brasil, e acho que em vários lugares do mundo, assim, né, exceto na África, é. mas onde o homem branco é a Porém, maioria, mas é, o homem negro sempre está em apuros. Eu acho que eu acho esse personagem, o advogado, o pai, o Atticus Finch, sensacional, assim, sabe? Aquele lance de criar os filhos, porque ele é um pai, ele é um viúvo, né? Ele tem duas crianças, já é inusitado para os Estados Unidos, né? E aí ele, assim, tem a menina que é a Jean Louise, né? Que é Scout, que ela é chamada, né? Assim, que é o apelido dela. E tem o irmão dela, Jem. E ela é essa peca, assim, brincalhona, bagunceira, né? Aquela coisa toda. E aí sempre tem aquelas tias ali que ficam pegando no pé das crianças, né? E aí uma das tias, eu tenho uma tia mais birrenta, assim, que fala para ela assim, eu separei esse trecho, eu vou ler. Que, além disso, aí a tia falando para ela, né, que ela deveria ser um raio de sol na vida solitária do meu pai, o Atticus Finch, né? E aí, o Atticus respondia que qualquer pessoa podia ser um raio de sol, mesmo usando calças compridas. Mas minha tia disse que tinha de me comportar como um raio de sol também, que eu tinha nascido uma boa menina, mas ia piorando a cada ano. Ela me ofendeu e me deixou muito irritado. Mas quando contei a Atticus, o pai dela, ele disse que na família já tinha muito raio de sol e que eu podia continuar do jeito que eu era, que estava bom para ele. Muito legal isso, né, cara? o Atticus ele tem esses dois lados, né? Ele é um pai por um lado amoroso, que cuida, que tenta proteger a família e tal, né? Mas por outro lado ele é bem na real, assim, né? Ele é bem duro, né? Bem tenaz, assim, aquela figura. Eu acho que era a figura do pai da época, né? Assim, que não, que ele demonstrava ternura, mas de um jeito diferente, assim, né? De um jeito mais Mas o formal, lance assim. dele é que ele falava da verdade, né? Ele não escondia o que acontecia e o mais eloquente era o exemplo dele, né? O exemplo dele, assim, era mais importante do que as coisas que ele falava, né? E aí eu acho que é um dos grandes personagens da literatura americana, porque não sei, cara, deve formar uma geração de idealistas americanos ali, sabe, que lutam pelas liberdades civis, se é que, tipo, existe ainda isso lá, né? Porque talvez esses americanos não existam mais, né? Mas, cara, é um gigante mesmo, um personagem, assim, maravilhoso da literatura americana, que até hoje ele continua o que ele fala, o discurso que ele fala final, porque o livro se encerra com ele um discurso dele, né? Para a filhinha dele, é a coisa mais linda do mundo, assim, a atualidade, né? A profundidade disso, né? É bem isso. Agora, Morra, por que tu acha que a Harper Lee não publicou mais, assim? O que aconteceu? Antes, só fazer um parênteses, né? Ela era amiga de infância do Truman Capote, né, cara? Sim, Eles moraram na mesma. sim. Capote nasceu nos Estados Unidos, ali em New Orleans, mas teve uma. O pai era um picareta de marca maior. E ele acabou ali em Monroeville, né, na casa dos parentes e tal, e conheceu ela, foram amigos a vida inteira, né? Eu acho E, que foi ele que levou o manuscrito para a editora dele. Eu acho que ela só foi publicada por causa do Truman Capote, de ter levado o manuscrito e ter apresentado o manuscrito para a editora. Mas o engraçado assim que eu não sei muito sobre a vida dela, sabe, Damo? Eu sei não, assim mas ela tem uma vida super enigmática. Ela era super reservada e né, que nunca ela casou, viveu nunca em teve Nova York, lá filhos. em Manhattan, Ah, e, enfim, entendeu? ela aparecia bastante na imprensa, na mídia, ela era uma voz da época, assim, né? Ela acho que viajou os Estados Unidos inteiro para apresentar o livro, palestras e tudo mais, mas ela nunca mais escreveu nada, né? E aí teve a grande surpresa, Damo, que
eu acho que um pouco antes dela morrer, ela estava mal, alguma coisa assim. A editora dela encontra um manuscrito do que seria a sequência de O Sol é para Todos na gaveta do gabinete dela, assim, sabe? Numa escrivaninha dela no gabinete. E aí foi publicado, né, esse manuscrito, né, que seria 20 anos após os acontecimentos do Sol é para Todos. Então, ou seja, nos anos 50 daí já, né? Com a filhinha, a Scout, já com 20 anos, morando em Nova York, indo visitar o pai. Só que, cara, eu lembro assim que quando eu li no jornal que estava para ser lançado, daí que foi lançado o livro nos Estados Unidos, depois mais um tempo veio a tradução para o Brasil, assim, uns 6, 8 meses depois. Cara, eu acho que no dia do lançamento, assim, ou na semana do lançamento, eu comprei esse livro. E aí, cara, foi um dos grandes choques, assim, sabe? Porque não tinha nada que ver com a primeira história, mesmo que se lembrassem dos eventos, do julgamento, do Sol é para Todos e tudo que acontece. Mas o Atticus Finch, que era meu ídolo, assim, o livro, o ídolo de uma galera que leu o livro, né? É um personagem completamente diferente. Daí ele já é amargo, ele é grosseiro, ele é de extrema direita. Daí ele não lembra em nada o que era o pai dela, assim. E aí o livro narra esse conflito entre a filha e o pai, assim, que daí nem tem um desfecho assim tão bonito, assim. O livro é um livro amargo, cara, triste, sabe? Completamente diferente. E até hoje se discute se esse livro não era a primeira versão do Sol é para Todos, depois ela mudou, ou o que aconteceu no meio do caminho, assim, para ser tão diferente, cara. Sabe? E aí eu nem te recomendaria ler esse livro para não estragar a tua visão do Sol é para Todos, sabe? É Bonita, igual né? Matrix, cara. Tipo, Matrix 1 é sensacional. E aí não assiste o 2 e o 3, porque senão você não é a mesma coisa mais, né? Parece que rouba o É, impacto rouba assim aquele sentimento que você tem associado a esse livro, as suas próprias lembranças, né? Então, se me inspirou bastante, sim, a escolher minha profissão, sei lá, quando eu tinha 17, 18 anos, ler esse livro com 30 e cacetada foi um banho de água fria, sabe, cara? Foi assim como alguém me jogar um balde ali de água gelada, assim, cara, e tipo, olha, né, não era nada disso que você imaginou. E eu nunca entendi exatamente o que aconteceu, cara. E foi assim, foi um fenômeno de vendas esse livro, assim, que quando lançou, imagina, ela publicou O Sol é para Todos nos anos, em 1960, né, Dan? 61 ela ganha o Pulitzer, depois ela nunca mais publica nada, mas continua sendo esse livro que é um dos grandes clássicos da literatura moderna americana. Se descobre que tem uma sequência do livro, é publicado, só que, putz, cara, é uma, uma né? frustração. É, Para não dizer que ela não publicou nada, viu? Ela tem alguns artigos, alguns contos curtos ali publicados em revistas, tal, mas não é nada assim, né? Que dê para dizer não, ela tem um livro novo, né? Era um ou outro escrito aqui e ali, né? Encomendado. Mas, cara, eu acho que isso daí, Morra, é isso, cara. É difícil às vezes tu repetir, né? Tem autores que eles têm muitos livros, têm uma produção muito grande e que essa produção ela tem, vamos dizer assim, livros de safras boas e de safras ruins, como os vinhos, né? E tu consegue identificar isso, tu consegue dizer, pô, aqui o cara não estava inspirado, né? Não, aqui ele estava bem pra caramba, tal. E tu consegue pontuar isso, né? Agora, obviamente, autores e autoras que têm menos produção literária, daí fica mais difícil, né? Daí fica, não tem muito o que comparar, né? Bom, tem dois livros, tem um bom e um ruim, né? Quem sabe se tivesse um terceiro voltasse a ser bom, né? Só pois é, que a gente vai acabar fazendo. é uma teoria, Damo, essa história de que seria uma trilogia essa história, no final das contas, e falta um livro do meio ali. É uma das teorias mais aceitas, que diz assim, era para ser 3 livros, só que falta ali o elo, né? Falta o elo, e por isso que
né? Enfim, a gente não compreende daí o que acontece nesse livro, Que nesse último acontece. livro. Talvez a saída, o segundo livro fosse justamente ela saindo de casa, né? Amadurecendo. Enfim, seria a sequência lógica, né? Porque esse o segundo livro começa com ela voltando, né? De trem, da cidadezinha e tal, de Nova York, ela vai lá. É. Mas Então agora tem essa saída, né? é que esse lance que você falou, que, assim, que tem livros de safras boas e safras ruins, é verdade, porque o americano, especificamente, parece assim que tem a profissão de escritor, né? Diferente da gente, assim, que tem um escritor, mas parece ser mais um hobby. Daí, quando o cara alcança o sucesso, parece que ele vira um artista. Daí, ele não é um escritor, ele é um artista, né? Ele faz arte. Assim, nos Estados Unidos, parece assim que escritor é escritor. Ele conta histórias de forma profissional, né? E assim, ele vai lançando livros, o mercado está sempre sedento por aquelas novidades dele. Aí, evidentemente, vai ter essas fases que ele deve ter tido um grande sucesso, depois, aí passa uns 10, 20 anos, ele lança um livro excelente, a crítica volta a gostar do cara. Mas não é o caso dela aqui, né? Porque no caso, ela escreveu um livro só, né? Foi assim um rompante de criatividade, sei lá, assim, alguém que talvez até o Truman Capote deve ter acompanhado, assim, o processo de criação, de desenvolvimento do livro, e aí terminou ali. E aí passam lá, sei lá, assim, uns 50 anos, cara, e de repente aparece esse outro livro, sabe? E não deixa de ser extremamente enigmático isso, essa situação. Por isso que me chama a atenção, porque é um enigma até hoje, sabe? Ela É, mas escreveu alguns contos, eu nem sabia que ela tinha escrito alguns contos em revistas e tal, mas não deve ser assim uma coisa relevante, né? Não, não, não é nada remarkable. Não, é que eu acho assim, Morra, acho que tu tens razão, assim, há uma diferença muito grande entre o mercado americano de literatura e o brasileiro, né? Inclusive de, vamos dizer assim, figuras que nós não temos aqui, por exemplo, aquele negócio de o escritor que fez uma grande obra e recebeu um adiantamento, né? Isso já é até uma historinha, né? Recebeu um adiantamento e está numa crise de criação, não consegue, e o editor já está cobrando porque ele já tem um adiantou monte de o filme assim, né? filme. É, tem um monte de filme de livros assim, né? Inclusive o nosso querido Harry Cabert, né? Começa assim, né? Exatamente, Começa o numa Harry crise. Cabert, né? Que ele ganhou Começa assim. adiantamento, depois para o segundo livro, daí acaba sendo É, aquela história do crime, né? Daquela coisa toda. é. O Harry Cabert, assim, nós não vamos fazer um episódio para ele, porque a gente fala tanto desse livro que daí, né, ele é tipo Tu que assim fala muito dele, tu uma sempre capa lembra do. dele. Eu não, cara, eu tipo assim. É. Não, é que esse livro aqui no Vampire Readings, viu, para nossa audiência que não se inscreveu ainda, né, ele vai ser tipo uma capa do Pink Floyd, assim. Você vai assistindo os episódios e pegando vários pedacinhos dele, no final você monta um quebra-cabeça. Nós não vamos fazer um episódio sobre ele, porque a gente vai Não, falando não, aos não vamos, poucos e cara. dando Não, não. dicas. Não, jamais, É cara. isso. É. Tá bom, mas assim, ó, mas então tem essa figura, sabe, que aqui no Brasil não, cara, aqui meu assim, o Drummond, né, era funcionário público do ministério, né, escrevia, o outro era diplomata, escrevia, todo mundo trabalhava, né, não tinha esse negócio de, vou ficar escrevendo, né, tal, e vou receber para isso. Tal. Então eu acho que é muito assim, né, é muito Porque diferente. o mercado editorial americano é gigantesco, né, cara? É uma coisa assim impressionante o tamanho. E eles leem bastante também, cara. Tem livrarias nos Estados Unidos, Damo, que são tamanho de shopping center aqui no Brasil, cara. Um lugar gigante, essas Barnes and Nobles, assim. Em algumas dessas cidades, cara, eles são tipo do tamanho de shopping, cara. É gigante o negócio, né? Ou seja, tem um mercado muito grande, né? Esse mercado editorial é muito grande. Mas essa Harper Lee, assim, cara, tipo, ela é um mistério para mim, sempre foi, né? Esse livro aqui, cara, é uma pequena obra de arte, assim, ele tem várias camadas, tem um monte de coisa interessante acontecendo, ele é um livro tocante, né?
É um livro que fala bastante, assim, que todo mundo deveria ler, né? A gente recomenda esse livro, né, Damo? Esse livro aqui a gente recomenda, cara. Eu acho que essa edição que você tem é de 2006, não é? Acho que o Damo tá travado. É, você tá travado para mim aí, Moha. Agora você É, voltou. você também. É de 2006 a tua edição, né? Essa daqui do tipo, a Mockingbird. Não, essa aqui é de 2000 e... Eu tinha falado antes, cara. E 2015? 2015. Ah, 2015. Então tá. Não, mas eu tava falando ali, eu não sei se pegou porque cortou aí o meu... mas o próprio mercado inglês também, né, cara? De literatura, assim, Inglaterra tem livrarias gigantescas, Francesa, né? prêmios, eles gostam muito de paperback, muita literatura porcaria, assim, mas é muita gente lendo, né, cara? Daí na quantidade ali sai a qualidade, né? Eu É. acho que o mercado americano também, a gente tem uma, um preconceito de achar que o americano é tudo bobalhão, caipira, burro, ignorante, né? E que o europeu é bonito, inteligente, charmoso, culto, né? Mas não é, cara. Existe uma parcela, vamos dizer assim, culta nos Estados Unidos e não é grande, não é pequeno, porque eles são muitos, né? Eles são muitos. E é algo parecido com o que deve acontecer na China, né? A gente não sabe, nós não sabemos o que acontece, né, por detrás da muralha, né? Mas a China é gente pra caramba, eles devem ter, vamos dizer, uma inteligência lá muito grande e muita gente lendo, muita gente produzindo, e muita gente fazendo crítica, né? Então, a gente muitas vezes tem que deixar um pouco o preconceito de lado, né? E entender que são É. grandes mercados, né? Que nós não estamos nem no calcanhar ainda deles. Cara, é verdade. A gente é muito pequeno perto deles, né? Mas, Demo, isso aí, acho que hoje em dia, hoje é só a atualidade do livro, assim, cara, sabe? Eu até gostaria de tratar desses assuntos, assim, da atualidade. Por que que esse livro é atual, cara? É porque ele fala exatamente desse cidadão de bem, né, cara, que se revolta, assim, porque tem o cidadão de bem daí, né, que vai atrás do Atticus Finch, que fica revoltado porque ele defende o negro. Tem o cidadão de bem ali que insufla a cidade inteira só porque o cara está tentando fazer uma coisa certa, lutando por liberdades civis e tudo. É extremamente atual, o que não deixa de ser muito triste, né, cara? Porque parece que a gente importou esse É, extremismo deles, né? Em vez de a gente importar deles as livrarias, né? Esse mercado editorial gigantesco, porque eles são um país de quê? 330 milhões de habitantes, talvez até mais, né? Então, enfim, todos os números são grandes lá, então o mercado de leitores, mesmo que seja pequeno, perto da população, é grande, né, cara? Então, que nem eu sempre digo para os meus filhos, assim, sabe, que existe aquela pequena parcela de americanos ali que, cara, que eles estudam, eles fazem, eles têm a oportunidade de mudar o mundo e realmente o que eles pensam, fazem, mudam o mundo, né, cara? Né? E é justamente como um amigo meu sempre diz, assim, que a qualidade, né, vem sempre da quantidade, né, da uma riqueza de uma nação, é justamente esse crescimento populacional, diversidade, né, porque aí que surge a riqueza de uma nação, né, porque daquela quantidade vai surgir, assim, a qualidade extrema, né, sempre tem aquilo, né, e a gente não importa não, esse eu, lance assim, do americano, né, cara? Dedicação a um assunto, né, cara? Entender, né? As coisas assim, a levar a sério os estudos, enfim, não se distrair com esse mercado louco de é, consumo, de dancinha, de sem TikTok. Tem querer, gente que é assim lá, cara. é, E essa gente molda o mundo. sem querer, sem querer filosofar muito, né? Mas eu acho que é isso. A gente vive num mundo onde a gente fala cada vez mais de sistemas, de sistêmico, de redes, de relações, né? E ora, cara, para as relações acontecerem, precisa de gente. E quanto mais gente, mais relação, né? Quanto maior vai ser a rede. Então, também, vamos lá para a economia, né? É um dos princípios do mercado, né? Tem que ter gente para consumir, né? Tem que ter demanda, né? Então, eu acho que é isso. Essas grandes nações, grandes países, numericamente, eles acabam
oportunizando o surgimento de grandes coisas, porque acaba tendo espaço para todo mundo. Tem espaço para coisa ruim, mas tem espaço para coisa boa, né? E tem esse pragmatismo anglo-saxônico, assim, que é muito interessante, né? Que isso que você está falando, tem um cara que escreveu sobre isso, sobre redes, contatos, amizades que vão acontecendo e que fazem parte da riqueza da nação, que é aquele livro A Praça e a Torre, do Neil Ferguson. Já ouviu esse livro? Não conheço. Cara, é muito interessante porque ele fala exatamente disso que você está falando, assim, ou seja, que tem essa quantidade de pessoas, mas tem as relações entre elas, como elas fazem amizades, como elas se conectam, como elas criam essas networks dela, como elas fazem isso para trabalhar, para conseguir emprego, para conseguir se firmar, para, tipo assim, o próprio Truman Capote pegar, levar a amiga de infância dele lá para a editora para publicar um livro, como as coisas acontecem também, né, nessa quantidade, assim, tem toda uma dinâmica disso de como se cruzam, assim, as pessoas, como elas fazem amizades, se conectam e tudo mais. Hoje em dia, se você pegar lá, imagina a quantidade de informação, por exemplo, que o Facebook tem de como as pessoas se associam, como elas ficam amigas, como elas, o que elas têm em comum, né? Eles têm todos esses dados, né? E isso você consegue aferir, claro, através da quantidade, né? E hoje, com a tecnologia, a gente consegue ver essa dinâmica toda, enfim. Mas, cara, acho que hoje a gente tá meio filósofo, né? A gente acabou nem falando do livro, porque, sei lá, cara, acho que a gente bateu numa Não, barreira em questão esse livro, porque se a gente falar mais, a gente entrega a gente daí vai o entregar, roteiro, daí a gente vai tirar a descoberta do que o acontece, né? prazer. Então, o lance é assim, ó, leiam esse livro, pelo amor de Deus, assim, todo mundo tem que ler, é um clássico, é atual, apesar de ser uma história lá dos anos 30, poderia estar acontecendo hoje isso, né? Poderia ser hoje, o mesmo cenário, a mesma situação, né? Enfim, e a gente importou esse extremismo deles, né? Então, além de ser um clássico de nos elevar o pensamento, da gente, sei lá, se inspirar com isso, a gente consegue entender também muita coisa do que está acontecendo hoje, aqui no Brasil também, não só no Alabama, né? Não é só no É, Alabama que aconteceu isso, está acontecendo hoje aqui, né? Alabama em chamas, né? Não, e é isso que tu falaste mesmo, assim, né? Eu acho que essa cultura de convivência, de relações, talvez ela venha lá dos clubes londrinos, né? Que os camaradas se reuniam lá depois do expediente, né? Um clube para jogar dardos, o outro para jogar cartas, o outro para colecionar selos. E lá se davam as relações, né? Depois acho que os Estados Unidos importa isso, ou vamos dizer assim, é o fiel herdeiro, né, desse modelo, e ele melhora, né? Ele vai para a questão das fraternidades, né, dos clubes de serviço e tal. E é isso, acho que é um elemento, você gostando ou não, né? Por exemplo, sou uma pessoa bem restrita a esse tipo de relacionamento, mas ele é um espelho da sociedade atual que a gente vive, né? Pelo menos dessa sociedade que nós conhecemos no século XX até agora, né? Eu queria acabar falando assim, antes da gente ir para a finaleira, que estamos a 10 minutos do final, né? Só de dizer que hoje finalmente terminou o século XX, né, cara? Hoje é um dia histórico, né? É, Não, verdade. né? Que, com a morte da Rainha Elizabeth, eu acho que podemos considerar que o século XX está encerrado Você oficialmente. me permite te contestar nisso, Damo? Eu acho que falta o Keith Richards, cara. Eu acho que o Não, mas coitado esse ficou não vai. sozinho agora aí, cara, sabe? Eu É, concordo que seja essa o era a fim de piada. uma era, mas tipo, ainda falta ainda o Keith Richards, ele tá por aqui, né, cara? Ficou ele É, o Charlie sozinho, ele é Watts o já único foi, da né? espécie É, dele, assim, agora, tem que temos que criar uma ONG para proteger o Keith Richards, né? né, cara? O único da espécie. Não, mas eu acho assim, sabe, que é isso, cara. A sociedade, esse século XX, essa sociedade que a gente conheceu, que eu acho que está acabando, acabando. Eu acho que é como aquela música do R.E.M., né? É o fim do mundo, né? Da forma como a gente conhece ele, assim, e vai vir um outro mundo. E como todo processo de nascimento, de erupção, né? De um novo mundo, ele é dolorido, ele tem transformações, ele é incômodo, né? Eu acho que nós estamos indo para um outro momento nosso, né?
global É, com essa cultura, então, sabe assim, né? E acho que assim a Elizabeth, a Harper Lee, eles representam muito esse mundo que passou, né, cara? O mundo que as crianças brincavam é, na rua, desses temas que refletem muito isso, né? Que é o a Demo, sociedade ocidental nossa, atual. eu concordo com você quando você diz, eu estava brincando só com esse lance do fim do século XX, porque a gente vai ver diferença agora, porque a gente está falando desse livro que ele fala muito do exemplo, assim, não é só o discurso, mas é o que o personagem faz, é o que faz o que ele faz que é eloquente. E a Rainha Elizabeth II era isso, né? Ela tinha um exemplo de dignidade pelas atitudes dela. Ela não é do discurso, ela era de fazer essa dignidade com que ela era uma chefe de Estado, mas ela não dava a opinião dela, sabe? Ela se conduzia ali naquelas obrigações estritas da coroa britânica, ela obedecia aquilo e ela era um exemplo. É como se os ingleses perdessem uma avó, alguém da família ali, né, cara, que com um exemplo, assim, tipo, norteava toda aquela imensa família. E a gente vai ver a diferença que agora começa um novo século com o rei Charles, né, agora, né, que ele é muito de Carlos falar, ele III, não... Carlos É, III, é. Carlos III, que ele é de questionar, ele é de falar, ele não vai ser diferente. E aí, assim, tipo, encerra essa... Não sei, assim, a gente viveu os estertores dessa educação clássica, talvez, assim, de, sabe, de exemplo, de se manter digna, de se manter contida, né, dessa fleuma britânica. A gente vai ver, eu acho, que vai ser bem diferente de agora em diante, sabe? Que isso aí vai ser mesmo que o fim de uma era, né? O fim do século XX, e agora vai ser esse caos todo que a gente está vivendo no século XXI, né? Que é o de falar, de Eu, colocar, de se meter nas não, coisas, né? e falar o rei, né, o novo rei Carlos III, e assim longe, né, de ser, se tem uma pessoa no mundo que não que está mais distante do monarquismo, essa pessoa sou eu, né? Mas só para dizer assim que também é um escritor, né, cara? Ele publicou um livro já, o rei Carlos III, né? Se chama Harmonia, uma nova forma de ver o mundo, e tal. É uma interpretação ambientalista aí do mundo, mas é alguém que já publicou, né? Também nós não faremos resenha desse livro aqui no canal, já vamos adiantando, né? Apesar dele ser rei, dele ser um jovem rei, né? Como diz o meme, o brabo é ter que começar a trabalhar aos 73 anos, né? Mas enfim, tá lá. Mas é um escritor, né? É um colega, tipo José Sarney, né, cara? Assim, Michel Temer, Cara, José um colega de Sarney. um colega de pena, né? Assim, nossa senhora, Ô, um Damo, homem você já viu o sensível às livro do José letras. Sarney, cara? O Marimbondos de Fogo, né? O grande É. clássico, né? Você já viu, cara? Já viu Já ele? Já tive em pegou na minhas mão? mãos, assim. É? Sim, já tive. Eu li alguns Cara, eu poemas. achava que era tipo cabeça de bacalhau, ninguém nunca viu. Não, ele existe. E esse do Temer também eu já tive uma edição Cara, o Temer, eu usei o mais. livro dele na faculdade. O Temer, Direito, Não, Curso de mas o Direito livro de. Constitucional. Mas o livro de. Não, mas esse daí não, cara. Tô falando da literatura, cara. Livro técnico, sei lá. Não, o Temer tem um livro aí, uns poemas eróticos do Temer, alguma coisa assim. Não é eróticos, Você mas tá uns poemas. brincando, cara? Ele tem. Sério? Deixa eu até ver se eu acho aqui o nome do livro aqui. Cara. Não, ele tem sim, Anônima Intimidade. O nome do livro. Meu Deus, que fofão, hein, cara? Mas É. enfim. Tem até uma matéria, uma resenha que diz assim: alguns poemas do Temer mereciam um impeachment. Né? Brincadeira. Impressionante. É, é que a, é que a crítica também a crítica é complicada. Mas eu vou ler, eu vou aproveitar para ler. Eu vou aproveitar para ler, eu vou botar aqui, porque hoje eu estou fazendo uma lista. Aliás, vou dizer para nossa querida audiência, né, que agora vai começar a acompanhar a gente lá no YouTube. Lá no YouTube vai dar para organizar melhor, né? Se vocês se inscreverem lá, botar o sininho e tal, ajuda a gente a organizar melhor o conteúdo. Então, uma coisa que a gente quer fazer é colocar sempre na descrição do vídeo lá embaixo todos os livros citados na live, né? A gente fala de livro pra caramba.
eu comecei a fazer uma lista aqui, tá uma lista enorme, cara. Olha a confusão que tá aqui do livro. Então depois eu vou transcrever tudo lá com meia hora transcrevendo o Ô, livro. E Damo, eu vou ler um poema do Temer que eu achei aqui, cara. Tá, lê Eu vou um que eu leio o espantar outro. de vez Manda a um nossa daí que eu leio. audiência, cara. Vou espantar, cara. Vai Depois lá. disso não vai ter mais o nosso Vampire Readings, cara. Eu vou ler aqui, Vai lá. numa live, um poema do Michel Temer. Posso, cara? Muito bem. Manda Então ver. tá. Então, Temer, Michel, Anônima Intimidade. Prefácio de Carlos Aires Brito. Né? Então, tem ilustrações, cara. Ciro Fernandes, lançado em 2012 pela Top Books. Eu vou ler o poema O Outro, de Michel Temer. O outro sou eu, assim, triste, desarticulado, desejoso, choroso, alegre às vezes, romântico, eterno, necessitado de ternura, carente, criança, que crescendo assustou-se e volta a ser criança. Neste livro, a recuperar-se, traçar o rumo que desejei e não consegui. Para vencer o medo, encorajei-me, combati com firmeza, determinação, contido, para não chorar, argumentando sempre, ao invés da lágrima, o músculo retesado e o enfrentamento, o debate e a vitória. Para quê? Reduzir a miséria no mundo, material, pessoal, espiritual? Não, vivi o eu aparente apenas, mas eu sou o outro, este que está nestas páginas. Nossa Senhora. Brincadeira, né? É. Mas eu vou ler um outro dele aqui. Temer também para eu não queimar o filme sozinho aí, cara. Vai. Eu vou ler um chamado Saber. Esse Saber. deve ser bom, assim, cara. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Ponto. Pô, isso aí é a declaração dele na CPI lá, cara. Brincadeira, né, cara? Isso aí foi na época da CPI, cara. Possivelmente, né? Ele foi recolhendo. Ele é tipo aquele cara que ficava lá do lado do Paul McCartney, recolhendo tudo que as ideias que ele tinha doidão, assim, sabe? O Temer devia ter alguém que ficava assim. Vou ler um Agora, outro poema dele que eu achei aqui. Ele manda ver. está sempre ausente em todas as conversas. É ele quando dele se fala. Faz a sua presença quem dele fala. É dependente de quem dele se lembra. Não existe por si, mas pela lembrança de outro. Não é como eu, o tu, o nós, o vós. Presença, sempre. O ele é ausência, sempre. Pois é. Acabou? Acabou. Que coisa, hein? Eu achei uns do Sarney aqui, mas o Sarney já é um pouco mais prolixo, assim, ele escreve demais, fala muito, assim, eu não vou perder meu tempo lendo todos os poemas, são poemas mais longos, assim. Mas o Sarney é um pouco melhor, viu? Não é tão ruim assim. Então, pô, mostra pra gente. Poemas mais longos. Não vou. Já está um absurdo. Ainda bem que nós vamos fazer a lista dos livros, que assim a audiência vai conseguir entender como é que a gente saiu da Harper Lee e parou no Michel Temer, né? Ele vai conseguir fazer tal qual o fio de Ariadne, assim, ele vai conseguir, né, ir desnovelando e entender assim de Harper Lee a Michel Temer sem passar por Rita Lee, para as pessoas não acharem que foi essa a conexão. Eu acho que você devia ter me contado que o Temer era um poeta também naquela live do Drácula, Damo. Pois é, foi um grande... Eu acho que faltou essa informação ali, cara. A gente foi um erro, né? Mas assim, foi a segunda live, né? Nós ainda estávamos... muito... A gente não tinha toda essa desenvoltura que a gente tem hoje, né? Não tinha todo esse traquejo, essa malemolência, né? Então é complicado, né? Mas então tá, né? Deixa eu ler, mas deixa eu ler. Achei um do Sarney curto. Deixa eu ver, vamos lá. Se chama
Conversa de canoeiro. Meu Deus do céu. Nestes mares, mestre João. Sim, cai code. Por amor de quê? Para sofrer menos. Sofrer menos ou sofrer demais? Tanto faz. Andando que rumos donde? Caminhos do norte. Do norte ou da morte? Tanto faz. Norte de quê? Das águas, compadre. Das águas de mais ou das águas de menos? Tanto faz. Águas ou éguas? Tanto faz. Eta Maranhão grande aberto, sem porteira. José Sarney. Tem aquele filme americano que os caras batem palma devagar, assim, cara. Sim. Toca É uma um música imortal, né? emocionante. Diferente da Elizabeth, esse sim é um imortal, né? Brincadeira isso. Então tá, acho que a gente abusou demais da paciência da nossa audiência, né, De Damo? todos, de todos. Mas fica aí, ó. Então, para concluir, né? Vamos começar. Hoje a audiência entendeu por que a gente pede desculpa, né, cara? Hoje por todos os motivos. Assim. Mas para terminar, dizendo assim, né, gente? A live hoje foi sobre, né, O Sol é para Todos, né, sobre a Harper Lee, essa maravilhosa escritora norte-americana de meados do século XX. É fantástico, um livro maravilhoso, um livro bonito, leve, gostoso de ler. 349 páginas nessa edição aqui da José Olímpio. É um livrinho grossinho, assim, mas muito gostoso, muito leve de ler. Leiam, que vai fazer um bem danado, uma boa reflexão e também um bom entretenimento, assim. Tá bom? Era isso que eu tinha para dizer. Então tá, eu não tenho mais nada para dizer, cara. Eu li poema do Temer aqui, cara. Então, tipo, ó, pessoal, obrigado. Melhor. Desculpa aí qualquer coisa. Boa noite, né? Ô, Damo, tipo, até a próxima. Se é que a gente vai ter audiência nas próximas vezes, né? Eu acho que a gente vai ser chamado depois pelos nossos shareholders aí para uma conversa depois dessa live. Os nossos investidores, né? Então, pessoal, boa noite aí, obrigado, viu? Desculpe qualquer coisa, tamo junto. Damo, um abraço para você, obrigado, não me deixou sozinho lendo o poema do Temer, mas leu também o do José Sarney. Cara, você é meu irmão, você mora no meu coração, cara. Obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço, não me deixou gente. passar Tchau, vergonha Brasil. sozinho. Boa noite. Tchau, tchau. Daqui a pouco Tchau, eu vou subir essa live aí, vai estar disponível, menos a parte do Temer e do Sarney. Boa noite, pessoal. Isso, valeu. Valeu, Demo. Obrigado, cara. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Um abraço a todos.